Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai resolver a questão 135 do Enem 2019, então vamos para o vídeo. A questão 135 diz o seguinte: a agricultura de precisão reúne técnicas agrícolas que consideram particularidades locais do solo ou lavoura a fim de otimizar o uso de recursos. Uma das formas de adquirir informações sobre essas particularidades é a fotografia aérea de baixa altitude realizada por um veículo aéreo não tripulado. Na fase de aquisição, é importante determinar o nível de sobreposição entre as fotografias. A figura ilustra como uma sequência de imagens é coletada por um vante e como são formadas as sobreposições frontais. O operador do vante recebe uma encomenda na qual as imagens devem ter uma sobreposição frontal de 20% em um terreno plano. Para realizar a aquisição das imagens, seleciona uma altitude H fixa de voo de 1.000 metros. Então vamos marcar isso primeiro. A uma velocidade constante de 50 metros por segundo. A abertura da câmera fotográfica do vante é de 90 graus e considere a tangente de 45 graus igual a 1. E aí pergunta, com que intervalo de tempo o operador deve adquirir duas imagens consecutivas? Coloquei aqui na tela para vocês um pouco maior o que está acontecendo. Então vamos analisar. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar esse valor de H, que é 1.000 metros e que representa a altura desse triângulo. Então aqui vale 1.000 metros, como o enunciado diz pra gente. E vamos aproveitar essa altura para dividir o triângulo em dois. Certo? Então vamos redesenhar aqui o triângulo, que seria mais ou menos isso. E aí a gente tem aqui o ângulo de 45 graus, o ângulo reto de 90 graus e esse cateto que vale 1.000 metros, como a gente já sabe. Porém, o importante pra gente é saber o valor da base desses triângulos. Então, vamos usar o que o enunciado deu pra gente, que no caso é a tangente, para descobrir isso. Então, a gente tem que a tangente de 45 graus é igual a 1. E a gente sabe que tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Nesse caso, quem que é o cateto oposto desse 45 graus? É os 1.000 metros. É o cateto que vale 1.000. E quem que é o cateto adjacente? É a base, que eu vou chamar de C aqui. Como o enunciado disse pra gente, a tangente é 1, então 1 é igual a 1.000 dividido por C. Então a gente vai ter que C é igual a 1.000 vezes 1, e isso é igual a 1.000. Então vamos voltar agora para o desenho. Então a gente sabe que esse C aqui vale 1.000. E portanto, como a gente dividiu em dois triângulos iguais, essa parte aqui também vale 1.000. Certo? Só que aqui a gente tem a sobreposição, que ele falou que é de 20%. Então, para calcular essa sobreposição, a gente vai pegar a base do triângulo completo, que é esse aqui, e vai multiplicar por 20%. Então, a gente vai ter que a base, que é 2.000, vezes 20%, que é 20 sobre 100. Isso aqui vai ser igual, corta os zeros, 200 vezes 2, 400. Então, a gente tem que essa sobreposição aqui equivale a 400. Certo, então vamos analisar aqui. Se todo esse trecho vale 1.000 metros, só que esse trecho vale 400 metros, então o que sobrou, que é esse pedaço aqui, vale 600 metros. E se a gente aplicar isso para o outro triângulo, que é exatamente igual, a gente vai ter o seguinte, que aqui também equivale a 600 metros. Bom, eu vou apagar agora esse 1.000 metros para ficar um pouco mais claro. E a gente tem aqui então três pedaços, um de 600, um de 400 e outro de 600. Essa é a distância que uma foto é tirada até a outra. Então basta a gente somar 600 mais 400 mais 600. E isso nos dá 1.600 metros. Então isso significa que de uma foto até a outra, o avião percorre 1.600 metros. E como a gente já sabe a velocidade dele e quer saber o tempo, basta a gente colocar isso na fórmula da velocidade. Então, eu vou fazer aqui no cantinho que a velocidade é igual ΔS ΔT. Nesse caso, a velocidade é 50. O ΔS a gente acabou de descobrir é 1.600. E o ΔT é que a gente quer saber. E aí, isolando ΔT, a gente tem que 1.600 dividido por 50. Isso aqui é igual a 32 segundos. Isso significa que o intervalo entre uma foto e outra é de 32 segundos. E, portanto, a alternativa certa é a letra B, 32 segundos. Pessoal, eu vou dar uma dica rápida para quem é mais familiarizado com a matemática, poderia ter resolvido esse exercício um pouco mais rápido, que é o seguinte: no começo a gente dividiu aqui o triângulo em dois e a gente ficou com aquele triângulo da seguinte maneira: um ângulo de 45 graus, um ângulo de 90 graus, já sabíamos que equivalia a 1.000, que é a altura. Só que perceba
que aqui a gente dividiu um ângulo de 90 graus exatamente no meio. Então, sobrou aqui para nós um ângulo de 45 graus. E quando a gente tem um triângulo com dois ângulos iguais, significa que ele é um triângulo isósceles. E um triângulo isósceles é um triângulo que tem dois lados iguais. E se a gente já sabe que a hipotenusa vai ser esse lado aqui, então esse cateto que sobrou aqui só pode ser igual ao outro cateto que é de 1.000. Então, sem precisar fazer nenhuma conta, a gente já poderia notar que esse C é igual a 1.000, pois a gente tem um triângulo isósceles aqui, onde esse lado é exatamente igual a esse lado. E aí, dessa forma, eu poderia continuar o exercício normalmente, descobrindo a sobreposição e depois fazendo a velocidade e chegar na resposta certa. Os dois jeitos estão certos, eu só quis comentar esse porque o tempo é algo muito crucial nos vestibulares, ainda mais no Enem, que é uma prova muito extensa, então conseguir economizar o tempo numa questão ou outra é uma coisa muito boa. Bom, era isso. Qualquer dúvida deixe aí nos comentários e obrigado por assistir.